Bom, amiguinhos, nós vamos hoje, nesse vídeo, tratar sobre a estrutura fina do hidrogênio. Sim, nós vamos complicar ainda mais o nosso espectro. A coisa não é tão fácil quanto a gente achava. Né? E a gente já começou a ver isso lá quando a gente estava vendo, assim, né? já tinha isso lá quando a gente estava vendo a interação spin-órbita, né? A gente sabia que não ia ficar assim, que não ia ser de qualquer jeito. Eu ainda falei para vocês, olha, psi de ml, ml/ms não é autoestrada newtoniana quando a gente usa a interação spin-órbita, e aí a gente tem que usar outras coisas, e nós vamos começar analisando exatamente o momento angular total, que foi o momento angular que a gente parou, né, que a gente viu pela última vez na parte final da aula passada, né, que a gente tem que J é L mais LS e que, portanto, JZ é LZ mais SZ. Tá? De fato, como todo momento angular quântico, o J tem as mesmas propriedades, então você tem o J como sendo um H cortado, raiz de J, J mais 1. Aqui eu coloquei J igual a 0, 1, 2, mas ele não precisa ser inteiro, tá? Isso aqui só seguindo. Isso daqui tem que ser em número inteiro, né? E você tem o JZ sendo maior ou igual a menos JH cortado ou mais JH cortado, tá? E aí, do mesmo jeito que a gente tinha para todos os outros momentos angulares orbitais, né, que você tinha pro L, né, no caso do L, você tinha H cortado, raiz de L, L mais 1, e você tinha o ML indo de menos L até L, e para S você também tem H cortado, raiz de S, S mais 1, e o MS indo de menos S até mais S, né? E do mesmo jeito aqui que a gente representou naquela época, né? A gente representou o L e o S precessionando em torno do eixo Z, né? Na ausência da interação spin-órbita, para representar exatamente o fato da gente não ter do princípio de incerteza, né? Que a gente não consegue determinar. Se a gente sabe JZ exatamente, a gente não sabe JX e JY, a gente representa J também precessionando em torno de JZ. Ok? Bom, mas J é a combinação de L e S. Então, se a gente combinar agora os módulos de L e os módulos de S, a gente obtém os valores de J. Ou seja, quais são os valores de J, na verdade, que a gente pode obter nessa combinação de L e S? Ou seja, em específico, quais são os valores de Jzinho que você obtém ao combinar L e S, né? Lembrando que quando a gente tem uma combinação, né, com L e N fixo, a gente sabe que o LZ vai variar de menos LH cortado até mais LH cortado. O SZ fica entre menos H cortado, ou é menos H cortado sobre 2 ou mais H cortado sobre 2. Então, se você pegar o JZ, eu estou pegando apenas no eixo Z, você sabe que isso tem que ser, então, de menos L mais meio H cortado. Então, peguei esse cara daqui e esse cara daqui, até mais L mais meio H cortado, que dá isso daqui. Tá? Então, isso implica, para a projeção no eixo Z, tá? Isso implica, opa, perdão, aqui, que você tem esse limite aqui para o seu momento angular orbital total projetado no eixo Z. Tá? Então a gente conclui imediatamente que L mais meio é o J máximo. Por quê? Porque o seu JZ ele vai de menos JH cortado até mais JH cortado. Então isso daqui é o maior valor de J possível que você pode ter. Tá? J máximo é igual a J mais meio. Tá? E aí, como em qualquer momento angular quântico, o J deve ser separado por uma unidade. Então, se o máximo é L mais meio, depois você vai ter, perde uma unidade, L menos meio. Perde outra, L menos 3 meios. E assim vai indo. Bom, mas será que a gente tem também um valor de mínimo, né? E na verdade a gente sabe que é mínimo como nós temos isso uma soma vetorial, a gente sabe que o menor valor que a gente vai encontrar
vai ser quando o L e S estiverem apontando em sentidos contrários. Ou seja, o menor valor de J, do módulo de J possível, né, é o módulo de L menos o módulo de S. Então, J vezes J mínimo mais 1, né, não estou nem preocupado com o H cortado, tem que ser maior ou igual que LL mais 1 menos 1 meio de 1 meio mais 1. Então, verifiquem aí, a gente vai fazer isso depois, só para confirmar, mas verifiquem vocês se J igual a 3 meios e J igual a mais meio são aceitáveis para o caso de L igual a 2. Lembrando que o valor máximo aqui vai ser 2 mais meio, e isso me dá 5 meios. Mas seria 3 meios um valor aceitável? Seria 1 meio um valor aceitável? Tem que ver se isso daqui é satisfeito. Ok? Bom, em geral, quando a gente soma LS e a gente tem um Lzinho e um Szinho bem definidos, a gente só vai obter dois valores para J, tá? Para o módulo de J, que está associado ao L mais meio e ao L menos meio. Tá? Mas agora que a gente determinou os valores de J que a gente pode obter com L bem definido, como são os estados que tem J e JZ bem definidos? Eles são combinações lineares, tá? Simples, de estados de estados psi de N, L, ML e ML e MS. Por que eu coloquei esse bebezinho aqui? Porque a gente não vai conseguir fazer isso. De mais uma vez, a gente não tem matemática para isso. E isso vocês vão ver Oh, no. em mecânica quântica. Vocês aprenderão a montar esses estados. Tá? Ah, aqui eu só esqueci de falar rapidamente, lembrando que em L igual a 0 a gente só vai ter J igual a meio, né? Um único possível. Então, vocês vão ter que aceitar isso aqui em estrutura, tá? Mas vão aceitar que um estado que tem J e JZ bem definido, a gente vai agora, ao invés de psi, a gente vai usar um φ, e a gente vai representar por φ de N, L, J e MJ. Lembra que a gente usava um psi de NL, ML e MS? Então, só que esses caras aqui não são autoestados da newtoniana com a interação spin-órbita, né? Esses daqui são. Tá? Então, são esses caras daqui que a gente vai usar e a gente vai trabalhar agora. Tá? Porque ele é tanto autoestado de H chapéu, como ele é autoestado de L escalar S. E esses caras aqui não são autoestados de L escalar S. Apenas de H sem a interação spin-órbita. Então, se a gente analisar, por exemplo, essa combinação aqui, vamos pegar esse φ, note que eu tenho N igual a 3, L igual a 2, J igual a 5 meios e MJ igual a 3 meios. Certo? Esse cara aqui também é de N igual a 3 e N igual a 3. Então, os dois têm o mesmo N e os dois têm o mesmo L. Se os dois têm o mesmo N e o mesmo L, o φ de NLJ e MJ também é autoestado de H e também é autoestado de L. Ok? Ou seja, se eu pegar o H chapéu e aplicar em φ, eu vou ter uma constante vezes φ e a mesma coisa para o meu L. Tá? E φ, ele também é uma combinação de estados com o mesmo valor de ml mais ms. Então, olha só. ml mais ms. Vou pegar em vermelho aqui. Esse cara dá 3 meios. Vou mudar a cor da minha caneta.
ml mais ms. Lembrando que eu tenho 2 menos meio, também eu tenho 3 meios. Se os dois têm o mesmo ml mais ms, significa que eles são autoestados de JZ. Que JZ, porque se você pegar o H cortado MJ, ele vai ser H cortado ML mais MS. Como os dois têm o mesmo ML mais MS, os dois são autoestados de JZ. Tá? Então, perdão, o Φ é um autoestado de JZ. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. J igual a 5 meios é um dos possíveis valores de se obter para L igual a 2. Fato. Tá? O outro é só 3 meios. Então você só tem a possibilidade de J igual a 5 meios e J igual a 3 meios. Por isso, o Φ de NL, J e MJ é autoestado de J com este alto valor aqui. Ok? Que dá a raiz de 35 sobre 4 vezes H cortado. Os autoestados Φ, N, L e MJ têm um valor bem definido para L escalar S. Tá? Que isso daqui é exatamente da nossa interação spin-órbita. Para mostrar isso, eu vou verificar apenas o termo de correção spin-órbita. Ou seja, eu vou pegar aquilo que a gente pegou na semana passada, tá? Que então fica 1 sobre 2m quadrado c quadrado ou sobre r dv dr S escalar R. Então aqui está o meu termo de interação spin-órbita. Tá? E aí a gente pode trabalhar um pouco o J, que é L mais S, e vamos levar ele ao quadrado, né? Que nada mais é que J2 é igual a L2 mais S2 mais 2L escalar S ou S escalar L, tanto faz. E aí você tem que S escalar L é J2 menos L2 menos S2 sobre 2. Ok? E aí, se eu aplico agora o meu ΔE, esse termo aqui, certo? Que isso aqui é, na verdade, é o operador. Se eu pego esse operador aqui e aplico no meu Φ de N, L, J e MJ, certo? Eles têm o mesmo L. Eles têm o mesmo valor de S, que é meio. Tá? Não MS, S. E aí, eles têm... O J já está definido que é 5 meios. Então, quando eu aplico isso no Φ de N, L, J e MJ, eu vou ter basicamente H cortado ao quadrado sobre 4M2C2. O valor médio desse cara aqui, J, J mais 1, menos L, L mais 1, menos S, S mais 1. Ok? Isso aqui é aquela média usando P de N, L de R. Tá? Então, basicamente, o que eu pensei foi o seguinte, olha, eu pego, ele é autoestado disso aqui, então estou pegando a minha energia daqui e estou analisando apenas a correção que esse termo traz. Que é esse cara daqui. Então, isso vai modificar os níveis de energia que a gente tinha antes. Então, por exemplo, né? O meu E1 é L igual a 0 e J igual a meio. Certo? L igual a 0, só que J igual a meio, só que o meu Szinho também é meio, tá, gente? Não esqueçam que Szinho é meio. Sempre. Szinho é sempre meio. Então, se esse cara daqui não conta, eu vou ter simplesmente meio vezes 3 meios, menos meio vezes 3 meios, dá 0, meu ΔE é 0. Tá? Então, no meu E2, L igual a 0, J igual a meio, também ΔE é 0. Agora, se o meu L é igual a 1 e o J for igual a meio, aí eu vou ter uma diferença. Tá? Como eu vou ter no L igual a 1 e J igual a 3 meios, eu vou ter um ΔEzinho aqui. Então esse aqui vai ficar para baixo, esse aqui vai ficar para cima. Então,
se você for reescrever agora, você tinha antigamente, né? Sem presença de campo. Eu só estou considerando a interação spin-órbita. Tá? Não estou colocando campo externo. Eu só estou considerando algo que a minha newtoniana antes não considerava. Então eu estou colocando aqui, ó, n igual a 1, n igual a 2. Certo? Com as correções de energia, com o meu ΔE ali, esse cara daqui não modifica quando eu acrescento a interação spin-órbita, mas essa degenerescência aqui, ó, é removida quando eu acrescento a interação spin-órbita e você passa a ter um ΔEzinho aqui, tá? Lembrando que aqui não há modificação e aqui há e aqui há. Ah, professor, por que a gente não viu isso antes? Porque essa correçãozinha é da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5 eletronvolts, então ela é muito pequenininha, tá? Então é uma das correções relativísticas que a gente tem que incluir, e isso que a gente fez, né, o que a gente chama, que a gente faz de uma correção perturbativa, né? Perturbativa. Tá errando. Né? Por quê? Porque a gente considera que isso é só uma mexidinha naquilo. A gente não está resolvendo exatamente, mas como é algo muito pequeno e de fato é pequeno comparado com o restante, né? Essa variação em energia, a gente só acrescentou aí o 10 a menos 4, 10 a menos 5 na mão, considerando aquele termo extra. Tá? Simplesmente analisando o termo extra. Bom, Dirac não faz assim, Dirac faz direto, então ele já chega no resultado, né? Então ele não está fazendo com algo perturbativo, ele tem uma teoria exata, tá? E aí ele obtém esse resultado aqui, que é um pouquinho mais complicado, tá? Que depende dessa constante alfa, que é aproximadamente 1 sobre 37, que a gente chama de constante de estrutura fina. Então, sem essa constante, sem esse termo aqui, se você manda a constante de estrutura fina a zero, você tem exatamente o que a gente tinha antes, que a energia ia com 1 sobre N2. Tá? Agora ela vai com 1 sobre N2, aí tem esse alfa sobre N e tem J aqui. Gente, notem a diferença que a gente tinha antes. Aqui, o nosso ΔE, ele depende de J, depende de L e S. Então a energia dependeria de N, L, J e S na perturbativa, né? Vou colocar aqui perturbativa. Turbativa. Agora, na teoria exata, você tem apenas N e J. Então, a variação de energia depende apenas de N e J, não dependem de L e S. Então, L igual a 0, J igual a meio e L igual a 1, J igual a meio tem exatamente a mesma energia. Tá? Então, há uma pequena diferença aí do resultado perturbativo. Na verdade, isso daqui que a gente viu não está bem correto. Tá? O correto é isso daqui. Tá? Então, você vai ter uma quedinha aqui na energia, ele não fica exatamente onde estava. Você tem aqui também, ó, mas você tem que nesse ponto aqui, ó, N igual a 2 e J igual a meio, você tem dois estados degenerados, que é para L igual a 0 e L igual a 1. Tá? Então essa é a vida real. Tá? Você mantém aí uma degenerescência. Essa estrutura fina já foi confirmada experimentalmente com enorme precisão. O alfa tem medido, tem uma enorme precisão. A gente vai determinar um monte de coisa para esse tipo de estado aí, que é exatamente essa combinação linear. Então a gente vai fazer isso na aula de exemplos, na quinta-feira da semana que vem. Tá?
E a gente vai ver nesse exemplo que o φ, esse cara daqui, né, ele tem valor bem definido de J e L, e, por consequente, de L escalar S e JZ, mas ele não tem valores bem definidos de LZ e SZ. Tá? E a gente pode fazer isso calculando o comutador de L escalar S e LZ e usando aquelas regrinhas que eu passei para vocês numa aula de álgebra de comutadores. Então, se eu pego L escalar S, eu tenho LX, SX, mais LY, SY, mais LZ, SZ, LZ. Certo? Então, isso aqui é LX, SX, LZ, mais LY, SY, LZ, mais LZ, SZ, SZ. Então, vamos analisar só esse carinha daqui. Então, LX, SX, LZ fica LX, SX, LZ. Então, espaços diferentes. Aqui, o spin e o momento angular orbital, eles não estão nem aí, eles não interferem um no outro, vai dar zero esse comutador mesmo. Mas LX, LZ, SX é diferente de zero. Tá? Esse cara daqui vai dar zero. E esse cara daqui também vai dar diferente de zero. Eu quero que vocês mostrem o que dá cada coisa, tá? Pra gente chegar aí, pra vocês provarem que de fato LZ não comuta com L escalar S. Tá? Então, por mais. Se você tem um autoestado de L escalar Z bem definido, como é o φ de N, J, NL, J, MJ, você não tem um autoestado de LZ. Ok? No curso de quântica, isso lá na frente, você vai ver que se você pega os 6 estados possíveis com L igual a 1 para um determinado N, então você tem L igual a 1, você tem ML podendo ser menos 1, 0 e 1, né? E o MS você sempre pode ser mais meio e menos meio, né? Então, isso aqui te dá 6 estados possíveis, você tem 1 mais 1 e meio, 1 menos meio, 0 meio, 0 menos meio, menos 1 meio, menos 1 menos meio. Com esses 6 estados, você vai escrever outros 6 estados, agora φs, só que aí você escreve em função de J e MJ, tá? São 4 com J iguais a 3 meios e 2 com J igual a meio. E aí você vai aprender a escrever esses 6 estados aqui, bonitinho. Mas isso só no curso de mecânica quântica, tá? Eu só estou colocando aqui para vocês, inclusive, de certa forma, nós temos também aqui as nossas, como as constantes de normalização, etc e tal, para vocês chegarem nesse resultado. Ok? Então, isso foi para a gente introduzir esses φs, que agora são autoestados, tá? Em termos de J e MJ, que são autoestados aí da nossa, da nossa Newtoniana com o termo de acoplamento spin-órbita. E na próxima aula, então, no próximo vídeo, né, não na próxima aula, a gente já começa a ver o caso de transições atômicas, onde aí a gente vai começar a estudar transição de um nível para o outro. A gente ainda está falando do átomo de hidrogênio, lembrando, né? Mas a gente em breve vai entrar aí para transições para partículas idênticas, átomos de muitos elétrons, mas isso já fica para a próxima prova. Mas a gente já está acabando a matéria dessa prova, então já vou passar uma listinha aí para vocês estudarem nessa semana. Ok? Então vejam o próximo vídeo sobre transições atômicas e a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.